Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de História do sétimo ano, é a aula 13, tá certo? Vamos estudar um pouquinho sobre os africanos no Brasil. Escravidão e presença no território brasileiro, tá certo? Não esquecendo de colocar sempre o nome completo de vocês nesse espaço, sempre o nome completo, para conseguir identificar todo mundo direitinho, tá certo? E a gente vai falar sobre sobre a presença dos africanos, né, no Brasil. Lembrando, né, a África não é um país, não é um único povo, não era naquele período da escravidão, não é, há mais de 500 anos atrás, basicamente há quase 500 anos atrás, no processo de escravidão. Então não era um único povo, tinha vários povos de diferentes regiões da África e diferentes povos africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Então não vamos parar um pouco mais de tratar como o escravo, mas e sim o escravizado. Por que dizer isso, professor? Aí pode até me perguntar, porque ele foi levado a ser aquele, ele foi condicionado, ele foi forçado, o africano foi forçado a ser escravo. Tá certo, gente? Foi forçado pelo europeu, pelo português a ser escravo. Então, ele foi escravizado, tá? Então, para isso, a gente compreender isso, a gente vai ler aqui a primeira questão. Leia o texto e marque a alternativa correta. Vocês vão ler esse texto que tem no livro de vocês também. Eu trouxe aqui para ficar mais fácil, porque talvez nem todo mundo tenha o livro, ou talvez não saiba onde é que está, mas está aqui o texto, tá certo? Aqui fala, havia escravidão na África antes dos europeus? Aqui vocês vão perceber que sim, mas não da forma da escravidão que a gente vai ver aqui no Brasil. Era de outra forma, tá certo? Porque muitas pessoas vão falar, mas existia escravidão no Brasil, mas na África também existia. Existia sim. A escravidão que a gente teve aqui no Brasil, não é? Com a vinda nos navios negreiros de africanos, né? É diferente. É o que a gente conhece como escravidão moderna, tá certo? Pela forma que foi construída aqui no Brasil e aqui na América, tá certo? Então, vocês irão ler o texto que explica como era essa forma de escravidão para a gente conhecer como é aqui no Brasil. Vocês sabem já estudaram bastante, e como eram lá em África, tá certo? Neste período aí, um período que equivale a 1500, que aconteceu aqui no Brasil 1500, 1600, tá certo? 1700, neste período aí, nesses séculos. Aí vocês irão marcar uma dessas alternativas, só uma é a correta. Depois, vocês irão ver este vídeo aqui, conheça a história de Baquaqua, tá certo? Baquaqua era um africano, um negro, né? A gente tem que dizer, ele era negro, foi escravizado, foi levado à condição de escravo, tá? Ele era muito influente, ele tinha um conhecimento, não é? Ele sabia ler, ele sabia matemática, o Baquaqua, tá certo? E a gente vai conhecer um pouquinho da história do Baquaqua hoje. Quem era ele, como ele conseguiu fugir dessa condição de escravizado, tá certo? Então vocês irão ver e ler aqui a segunda questão. Assistam o vídeo para conseguir responder essas questões, tá certo? A 2, a 3 e a 4, tá certo? No vídeo não traz só informações do Baquaqua, mas outras informações também do processo de escravidão aqui no Brasil, como acontecia, quais eram os portos e as principais cidades brasileiras que iriam receber escravizados, tá certo? Quem eram esses escravizados? Eram pessoas que o europeu, o português ia lá, no nosso caso aqui no Brasil, na grande parte, ia lá na África, alguns portos, buscavam ou compravam, né, e buscavam e traziam para o Brasil esses escravos nos navios. Então a gente vai ver aqui, isso bem de forma resumida, tá, gente? No vídeo é apresentado os principais portos que desembarcaram africanos na condição de escravizados. A partir desses portos é que ocorreu a entrada e distribuição dos escravizados para diversas regiões brasileiras, inclusive na região onde moramos, na zona da Mata Norte de Pernambuco. A gente mora na zona da Mata, que é Trigueiros, que é Vicência, tudo mais. Aqui tem os escravos também, tá certo? Porque o grande poder do cana-de-açúcar. A gente vai ver a cana no nosso redor desde o período
colonial, do período imperial. Lembrando que no dia 7 da próxima semana, né, o dia da independência, não era nesse período existia escravo ainda, tá certo? A independência do Brasil é no dia 7 da próxima semana, quando o Brasil se torna independente de Portugal, é marcado dia 7 de setembro, o processo de escravidão existia nesse período, tá? Então, a pergunta é, desta forma, quais as 3 principais cidades brasileiras que foram pontos de desembarque de africanos no período da escravidão? Então, são 3 cidades, que têm 3 portos muito importantes no período que desembarcavam escravos no Brasil. Então, vocês irão ver irão trazer aqui quais são esses 3 portos, tá certo? Colocar aqui o nome, quais as 3 cidades. Não esqueçam quais 3 cidades. Vocês vão encontrar isso lá no vídeo, tá certo, gente? A terceira questão é: sabemos da crueldade da escravidão brasileira por essencialmente considerar o negro, então escravizado, como não gente. Se, porque ele não era gente, né? Ele não era cristão, tá? Ele não era branco. Então essas condições levaram a ser considerado como não gente. Isso levou a um analfabetismo desses povos, ou seja, não saber ler e escrever. Perguntamos, qual a porcentagem? Essa é a pergunta, tá? Qual a porcentagem de escravizados que sabiam ler e escrever no Brasil, apresentado no Censo Demográfico de 1872? Para vocês responderem essa terceira questão, tem que assistir o vídeo. Tá aqui, orientação ao aluno a assistir o vídeo para responder qual é a letra certa. Só é uma certa, tá, gente? Escolha a alternativa correta aí. A última questão diz assim: o vídeo conta a história de Muhammad Baquaqua, africano que foi trazido para o Brasil na condição de escravizado. Conte a história do Baquaqua e de como ele viveu no Brasil na condição de escravizado. Como ele viveu no Brasil, como foi esse processo da história dele. Vocês irão assistir o vídeo e contar um pouquinho aqui pra gente, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida, manda uma mensagem que eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Tchau, tchau, gente. Ou lá no grupo ou no privado. Tchau, tchau. Até a próxima.